Bom, boa tarde, alunos e alunas do curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio. Espero que vocês estejam bem e espero que vocês também estejam se protegendo contra o coronavírus. Bom, iniciamos esta semana a disciplina Morfologia e Fisiologia Vegetal no sistema remoto, onde nós iniciaremos encerrando o conteúdo de briófitas. Bom, em primeiro lugar, nós já estudamos que, em termos de evolução, as plantas iniciaram a sua vida no planeta Terra pelas briófitas, ou seja, são seres avasculares, onde há ausência de xilema e de floema. Em seguida, as traqueófitas, que são seres vasculares, ou seja, onde surgem xilema e floema. As pteridófitas, que são plantas sem sementes, as espermatófitas, com semente, as gimnospermas, sem fruto, e as angiospermas, uma planta que nós consideramos como uma planta superior, ou seja, tem raiz, caule e folhas, flor, semente e frutos, onde este grupo é dividido em dicotiledôneas e monocotiledôneas. Na disciplina Morfologia Vegetal, nós estudaremos todos os grupos e a evolução que os vegetais tiveram ao longo de anos e anos. Bom, em primeiro lugar, vamos relembrar o que são as briófitas? Bom, as briófitas, do grego brion, musgo, e phyton, planta. Elas pertencem ao reino Plantae e são consideradas plantas pequenas, são seres eucariontes, fotossintetizantes, ou seja, sintetizam o seu próprio alimento e são multicelulares. Por serem pequenas, elas não possuem os vasos condutores de seiva. Então, que são xilema, que transporta seiva bruta, água e nutrientes, e o floema, que transporta a seiva elaborada, glicose em seu estado puro, e nem estruturas rígidas de sustentação. Deste modo, o transporte de substâncias se dá por meio de difusão simples. O que significa isso? Essas substâncias são transportadas célula a célula e acontece de forma muito lenta, e o que justifica também o que a maioria das briófitas não ultrapassa os 20 centímetros de altura. Na verdade, a maioria delas se encontra bem abaixo dessa altura. Bom, em relação às características que essas briófitas apresentam, em primeiro lugar, elas são criptógamas, ou seja, apresentam ausência de flor, semente ou fruto. Elas apresentam, em termos de estruturas, os rizoides, como podemos observar nessa figura, no local da raiz, o cauloide no local do caule e o filoide no local das folhas. A haste, os esporos e a cápsula, elas representam as estruturas reprodutivas das briófitas. Bom, essas briófitas, gente, por elas serem divididas em estruturas básicas, que são rizoide, cauloide e filoide, essas estruturas das plantas, ela não é igual das demais plantas superiores, como a raiz, caule e folhas. Mas, no entanto, elas apresentam funções muito semelhantes a essas estruturas, como, por exemplo, os rizoides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive, e eles são responsáveis para absorver água e sais minerais. Lembrando que na natureza, a planta sempre vai absorver água com sais minerais diluídos nela. Água em seu estado puro, nós não encontramos na natureza, que estão disponíveis no ambiente. Uma vez dentro do corpo, a água é transportada de forma mais lenta do que nas plantas vasculares, o que limita o tamanho das briófitas. O cauloide é uma pequena haste que surge a partir dele os filoides, que são estruturas clorofiladas
capazes de fazer fotossíntese, ou seja, eles sintetizam seu próprio alimento. Bom, essas plantas, elas são muito mais comuns em locais úmidos e essas plantas também dependem da água para que ocorra sua fecundação. Aqui nós podemos observar um leito de rio, onde nós temos inúmeras pedras ao redor e onde observamos a quantidade de briófitas, né, localizadas nessas pedras. Então, é um ambiente extremamente úmido e provavelmente sombreado. Então, elas dão muita preferência a esse tipo de condição ambiental. Bom, a ausência dos vasos condutores nas briófitas, como xilema e floema, eles impedem que essa planta se desenvolva, que seja uma planta extremamente alta, desenvolvida. Lembrando que nós falamos anteriormente, dificilmente essas plantas ultrapassam os 20 centímetros de altura. Os líquidos, então, são conduzidos por difusão simples, célula a célula, limitando desta maneira também o tamanho dessas plantas. Uma outra característica que a briófita apresenta, e muito observada nos dias de hoje, é que elas são sensíveis à poluição. Então, isso significa o quê? Que a ausência de briófitas numa determinada região, principalmente se houver uma condição ambiental úmida e sombreada, significa que há má condição do ar, ou seja, a poluição nessa região ela está alta. Então, regiões próximas a grandes centros urbanos, aonde há muita industrialização, dificilmente nós encontramos briófitas. Lembrando que ela é uma das plantas responsáveis pela indicação da qualidade do ar. Bom, gente, nós encerramos então as briófitas. Eu vou deixar também um vídeo de orientação para vocês, um vídeo sobre as briófitas, tá bom? E eu desejo a vocês bons estudos e agradeço a compreensão de vocês e espero que perguntas sejam feitas, questionamentos sejam feitos e eu não gostaria que ficasse dúvida nenhuma durante o conteúdo. Um abraço a todos e até mais.